um cara tava dormindo no apartamento dele normal, quando ele ouviu alguém batendo na porta dele. Ele foi e abriu. Era uma menina assim de mais ou menos uns 20 anos. E ela tava chorando, ela falou, cara, então, o meu marido tá me batendo e eu queria muito saber se eu podia dormir no seu sofá. E o cara ficou meio constrangido e falou, pode. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi ver se a moça ainda tava no sofá dele e ela não tava mais lá. Então ele assumiu que o marido e a mulher já tinham ficado de boa. Até que no dia seguinte, 2 da manhã de novo, a mesma mulher bate na porta dele e fala a mesma coisa. Cara, meu marido me bateu de novo, posso dormir aqui? E ele deixou. E aconteceu a mesma coisa. Na hora que ele acordou, a mulher não tava mais lá. Só que ele achou meio suspeito. Quando ele desceu pra falar com, tipo, o zelador, ele falou, cara, você conhece uma mulher que mora no apartamento do meu lado e tal? O zelador gelou e falou, então, cara, ninguém mora no apartamento do seu lado. Quem morava era uma mulher, mas ela morreu depois dela ter sido morta pelo marido, que batia nela. Todos os dias. E ela morreu exatamente às 2 da manhã. Menina chamada Christy tinha acabado de voltar do jogo dela de futebol. Ela tava muito cansada, ela só queria relaxar. Então ela ligou a banheira dela e foi tomar um banho de banheiro. Ela tava usando o telefone dela o tempo todo. E o telefone tava ficando sem bateria. Então ela ligou pra mãe dela trazer, tipo, o telefone pra ela. O telefone não, o carregador. Enquanto ela tava dando a banheira. A mãe dela entrou, deu o carregador pra ela e saiu. Quando a mãe dela foi, tipo, fechar a porta, a menina começou a gritar, tipo, loucamente. E a mãe dela, tipo, abriu a porta pra ver o que tava acontecendo. E a menina tava, tipo, tremendo muito. Tinha, tipo, fumaça em volta dela. O que aconteceu foi o seguinte. Sem querer, a menina deixou o telefone cair dentro da água enquanto ela tava carregando. E ela acabou sendo eletrocutada. Essa eu acho que é a história mais bizarra que eu já vi na minha vida. A história que inspirou a órfã. Vamos lá. Lá por volta de 1975, nasceram as irmãs Clara e Catarina Moerova. São essas aqui. As duas eram consideradas um pouco estranhas por amigos e familiares, assim. Parece que quando elas eram mais novas, o orientador da escola instruiu a mãe para que a mãe as levasse para fazer algum tratamento psicológico. Mas a mãe sempre, assim, acabava mudando de escola, enfim. As duas eram muito ligadas a crenças religiosas. A Clara se casou e teve 2 filhos e aparentemente levava uma vida normal. Mas o tempo foi passando e ela era muito instável e ela acabou se separando, ficando com a guarda dos 2 filhos, um de 8 e um de 10. Com o passar do tempo, a Clara se sentiu muito sozinha com a criação dos filhos e decidiu chamar a irmã dela para morar com ela. A Catarina aceitou, mas trouxe uma amiga para morar com ela, que é a protagonista da nossa história. Essa é a Bárbara. Na verdade se pronuncia Barbara, mas nós vamos chamar de Bárbara, porque até eu falar Barbara toda hora. Daí Catarina falou que só ia se a Bárbara fosse morar com ela. Aí a Clara aceitou, claro. Até porque o que podia dar errado? Muita coisa. A Bárbara tinha um passado bem pesado. Tipo, ela já tinha sido internada várias vezes em hospitais psiquiátricos, mas ela sempre conseguia fugir. Ninguém sabe muito bem como, mas ela fugia. Daí o tempo foi passando e a Bárbara começou a ter um comportamento meio estranho. Tipo, ela começou a ter ciúme dos meninos, sabe? Que a mãe, que virou amiga da Bárbara, a Clara, ela dava mais atenção pros meninos. É óbvio. Mas enfim, tipo, começou a acontecer umas coisas estranhas. Tipo, ela começou a fazer as coisas erradas e colocava a culpa nos meninos. Daí a mãe foi ficando cada vez mais irritada, porque ela achava que os meninos estavam sendo muito bagunceiros. E nesse meio tempo, a Bárbara convenceu as 2 irmãs de se converterem a uma religião. Aí a Bárbara convenceu as 2 irmãs de se converterem a uma seita. Essa seita se chama Movimento Graal. Nessa seita era permitido assassinato, incesto, tortura. Eu já ia ficar com medo logo no início. Elas acabam trancando os meninos em uma gaiola no porão, onde os meninos eram torturados. Parece que a Bárbara acreditava que através da tortura ela ia ficando mais nova, mas na verdade ela tinha um problema glandular que não deixava a aparência dela ficar velha. Daí ela torturava eles, tipo com queimadura de cigarro, cortes na pele, nem ia ao banheiro, eles só ficavam presos. Aí aconteceu que um dia os meninos conseguiram fugir de alguma forma. E elas pegaram eles bem no jardim, bem na hora que eles estavam conseguindo sair da casa. Daí elas decidiram colocar aquelas câmeras de segurança, sabe? Tipo aquelas via rádio, eu acho que é via rádio, que a gente coloca pra ver o bebê. Pois bem, colocaram lá embaixo pra elas verem o que os meninos estavam fazendo enquanto elas não estavam lá embaixo. Oi? Então, tinha uma menina que tava numa loja e ela olhou pro lado e tinha uma moça com uma bolsa muito linda. Ela tinha amado a bolsa. Ela ficou curiosa e chegou, então, moça, onde é que você comprou sua bolsa? Aí ela falou, então, fui eu que fiz. Ela, mentira, faz uma pra mim. Aí ela, pô, eu posso te levar lá em casa, você pode fazer comigo. E ela falou, tá, então vamos. Chegando na casa dela, já tinha, tipo, uma taça de vinho esperando por ela. E ela bebeu. Passou um tempo, ela começou a ficar meio... até que ela desmaiou. Quando ela acordou, ela tava numa mesa, tipo, muito esquisita, deitada e amarrada. E ela começou a entrar em pânico. Ela começou a gritar pela garota que tava com ela. E quando ela olhou pra baixo, ela viu que, tipo, toda a parte da perna dela tava sem pele.
E ela entrou em mais desespero ainda. E a menina entrou e falou, então, as minhas bolsas são feitas de pele. E eu tava sem pele, então eu resolvi tirar a sua mesmo pra fazer a sua bolsa. Mano, o que você faria?